Criação de conteúdo, desista. O Whindersson Nunes reclamou, fez um vídeo, postou reclamando sobre o engajamento caindo nas redes sociais, no Instagram. E aí ele fez um vídeo como se fosse uma carta pro Mark Zuckerberg. E aí falando por causa que o engajamento não é o mais o mesmo e tal. Vários caras fizeram posts, vários caras do digital, aquele que faz tráfego para Google. Esqueci o nome dele, velho. Vários caras, o Marcelo Távora, aquele outro que faz para Google Ads, eu acho que é o Zu. Esqueci o nome do cara, velho. Vários caras fizeram postagens sobre isso. E o que acontece? Cara, esqueça a criação de conteúdo em relação a como era antigamente. As pessoas têm que esquecer, eu já falei isso várias vezes no meu canal. A criação de conteúdo mudou e não é igual era antigamente, beleza? Criação de conteúdo hoje em dia, você tem que ficar bem ligado, que você tem que... Uma coisa que o Gorgonoid comentou lá no post do Whindersson Nunes, que é muito relevante. Ele falou, cara, é o seguinte, hoje em dia você tem 55 milhões de seguidores, mas você, com 55 milhões de seguidores, você está concorrendo com todo micro-influenciador micro-influenciadores locais da cidade. A pessoa, hoje em dia as pessoas... Não é 55 milhões de pessoas que tá querendo ver o que o Whindersson Nunes faz. Hoje em dia as pessoas querem ver, querem saber da vida das outras pessoas, mas querem saber da vida das pessoas que moram na sua cidade. E é verdade. Hoje em dia ele tem... o Gorgonoid comentou assim. Hoje em dia ele tem 200 milhões de concorrentes. Antigamente ele tinha, sei lá, quantos influenciadores existia? 10 mil, 100 mil, 10 mil, 50 mil, hoje em dia tem 200 milhões. É claro que ele exagerou, né? Falando 200 milhões como se fosse todo mundo influenciador hoje em dia. Ele exagerou. Mas é muito mais influenciador do que era antigamente. É isso que o Gorgonoid quer dizer. Hoje em dia você tem muito mais concorrentes. E as pessoas querem saber da vida das pessoas que moram na própria cidade. Querem saber da fofoca da vida das pessoas que moram na própria cidade. E é verdade. Então, o que acontece? O Whindersson Nunes tem muito mais concorrentes. O Marcelo Távora, não sei se foi o Marcelo Távora que fez. Cara, o cara que fala sobre Google Ads, velho. Eu acho que eu sigo ele aqui no Instagram, velho. Não é? Eu esqueci o nome do cara. Ele falou o seguinte, cara, você tem esse tanto de coisa, você poderia colocar. E foi uma ideia muito, muito certa. Não adianta ficar dependendo só do engajamento orgânico. A tendência é cair. A tendência do engajamento orgânico é cair mesmo. Sempre vai cair. A tendência é ter mais concorrência. Olha como é a China hoje em dia. Hoje em dia, na China tem como se fosse CLT de influenciadores. De tanta gente que tem. A tendência a chegar isso acontecer com o Brasil e acontecer com todos os lugares. Então quem tiver posicionado, vai estar posicionado e pronto, acabou. Quem tiver posicionado, quem já tiver famoso, tem que aprender a fazer estratégias, não pode ficar dependendo mais. É claro que essa fama vai dar um capital para quem já é famoso, mas hoje em dia, todo momento você vê influenciadores novos fazendo aquelas sketches de passando uma mulher e tal. Hoje em dia os pedreiros criam conteúdo, então o cara faz conteúdo de como se fosse todo tipo de sketch, todo tipo de fato relacionado como se fosse na realidade. Tem aquele cara que fala que é viver diferente de estar vivo, e está surgindo vários outros novos. Então o que acontece? Cada vez mais o AdSense vai diminuir, cada vez mais o engajamento vai diminuir. E como você tem que se preparar disso? Como é que você vai sair disso? Como é que você vai se sobressair a isso? Você vai se sobressair a isso criando um canal, se posicionando e ganhando dinheiro, se posicionando para ganhar dinheiro. Se você quer fama, tem que aproveitar as plataformas de vídeos curtos e lançar vídeo para ficar famoso e tal. Mas vai demorar um pouco, mas ainda dá tempo, você entendeu? Mas não é igual antigamente, se ficar super famoso. Muita gente fica ainda, mas para isso você precisa ter uma renda, você entendeu? E tem que pensar que isso é em longo prazo, tem que lembrar que isso é no longo prazo. Então o que acontece? Aí nós temos, por exemplo, esqueça a criação de conteúdo, por exemplo, hoje tem que ser, você tem que, principalmente se você quer ganhar dinheiro e precisa de ganhar dinheiro mais rápido, você tem que ter uma resiliência da poxa e focar em ganhar dinheiro, posicionar seu canal para criar um conteúdo que você possa vender, que você possa adquirir clientes. Mas se você quer fama também,
aí já são outras estratégias. Eu mostro aqui no meu canal como é que eu tô posicionando já meus tipos de conteúdo para isso. Por isso que toda hora eu tô mudando, beleza? E o que acontece? Você tem muita concorrência, tem IA, tem tanta coisa, entendeu? Então aí na descrição e tem muita gente criando conteúdo. Olha a China como é hoje em dia, é como se fosse CLT de criação de conteúdo, porque tem muita gente criando, entendeu? Então a pessoa tem que se adaptar. Aqui eu mostro como se adaptar, eu mudei de conteúdo, porque eu sei que isso no longo prazo tem gente que dá certo de ter uma característica de personalidade que viraliza com facilidade, a personalidade do jeito do conteúdo viraliza, mas tem gente que vai demorar muitos anos. A média que eu vejo nos canais YouTube, TikTok, tudo é 7 anos, 5 a 7 anos, 7, 8 anos do cara criando conteúdo, principalmente de conteúdo de entretenimento. Mas é isso, aí na descrição vai estar alguma coisa assim, e aí é isso. Se inscreva no canal.